Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Tô bem acompanhado aqui, ó. Hoje vim fazer um estudo diferente, né? Que eu tava vendo no Face, muita gente discutindo sobre o termo kardecismo, né? Que é um termo errado, ou, né, se é certo. Vou explicar, falar sobre ele hoje. É um tema que eu não gostaria de fazer, né? A gente fugiu do evangelho, né? Damos uma escapadinha, mas eu acho que é importante falar. Eu acho que é uma coisa tão simples, né? E às vezes as pessoas brigam por causa de uma palavra, né? De chamar o espiritismo de kardecismo, né? Eu acho que isso aconteceu porque eu vi que uma entrevistadora no debate, né, presidencial que aconteceu, ela falou desse termo, os umbandistas, os kardecistas, né? E muitas pessoas surgiram discussões na internet sobre isso, né? E eu vou falar a minha opinião do espiritismo, né? E em geral. O Allan Kardec, ele não criou o espiritismo. Ele foi o codificador da doutrina espírita, porque ele fez perguntas para os espíritos responderam. Então, quem é o criador do espiritismo? São os espíritos, né? Chamar alguém de kardecista é equivocado porque a doutrina não foi feita por Kardec, foi feita pelos espíritos. Mas eu venho com uma ressalva, né? Que agora talvez vocês, os espíritas mais ortodoxos, talvez batam na minha cara. Mas eu não uso o termo kardecismo, eu não uso, vocês nunca viram usar o kardecismo. Mas eu não acho tão errado. Eu acredito que não tem por que você brigar com uma outra pessoa, muitas vezes humilhar uma outra pessoa porque ela está usando aquele termo, né? Que é como se fosse um apelido. Jesus fala, né, para os religiosos da época, né? Vocês estão preocupados com a sujeira que está no entorno, né? Que está na volta do copo, por exemplo. Mas não se preocupam com o que está dentro, né? O que importa não é o exterior, as coisas externas, mas o sentimento, o que está dentro de nós, a nossa mudança interna. Que Jesus também fala, né? Não é o que entra pela boca que macula o homem, mas é o que sai da boca. Então, o que ele está falando? Não é o que entra, o exterior, tudo que está no exterior. E não com o que sai da boca, que é o que está dentro da gente. Muitas pessoas de religiões africanas se utilizam do termo espírita, né? Com medo de sofrer represálias e preconceitos pela religião africana deles, né? Que tipo de cristão a gente é se a gente fecha as portas para os nossos irmãos de outras religiões que, quando se sentem acuados, preferem usar o termo espiritismo, né? Não, tu não é espírita, não sei o quê, porque o termo espiritismo vem não sei o quê. A gente muitas vezes julga, né? Porque a gente detém um conhecimento, né? E muitas vezes a gente usa equivocadamente esse conhecimento. Eu tinha um professor na faculdade de Direito lá em Bagé, e ele sempre, toda aula, ele explicava, né? A gente estava no início, né, na introdução ao direito, estudo de direito, ele explicava por que ele não suportava ser chamado de doutor. Ele não gostava, né, de jeito nenhum, que chamasse de doutor, porque doutor é quem tem doutorado. Ele falava, eu sou bacharel em direito, me chamem de professor, mas não me chamem de doutor. O político entrou na aula, cumprimentou todo mundo e falou assim, e aí, doutor fulano? E todo mundo olhou pro professor assim, rapidamente deu aquele silêncio, porque o professor, ele era muito incisivo, que ele não gostava do termo doutor, que era um termo errado, né, que ele não aceitava aquele termo. E naquele momento eu vi o que era humildade de verdade, né? Um exemplo assim vivo, porque o professor simplesmente sorriu para ele e cumprimentou ele. Ele, naquele momento, ele podia ter humilhado a pessoa que entrou lá. Falou assim, não, eu não gosto que me chame de doutor, o termo não é correto. Muitas vezes a pessoa se impõe para mais, né? Eu sou mestre, eu sou doutor. Ele poderia ser arrogante e se impor para menos. Falar, não, eu não gosto desse termo na frente de todos os alunos, né? Mas ele preferiu calar, né? Porque era apenas uma nomenclatura, né? Entende? Então a gente deve se atentar muito a isso, né? Se você está dentro de um centro espírita, dando aula, num estudo, né? Você deve falar, não, o espiritismo é um termo, né? O termo correto e tal. Kardecismo não é o termo correto. Mas se você está no dia a dia, as pessoas se denominam kardecistas, espíritas, você não precisa ir lá e corrigir aquela pessoa de uma forma humilhante, vexatória, né? A gente deve ter sempre o Cristo, né, como nosso norte, né? A gente está se dividindo quanto ao espiritismo por termos. Muitas vezes um espírita, né, ele tem um preconceito com o outro. Eu vi, agora me lembrei de falando sobre o Robson Pinheiro, que ele fez aquele livro Tambores em Angola, que ele fala um pouco sobre, né, aí tem um preto velho, parece estampado, né, um homem preto, né, explicando por que, né, um homem preto. E aí espíritas falaram, não, isso aqui não é um livro espírita, não sei o quê. Aí
o amigo dele falou assim, por que não é um livro espírita? Só porque tem um homem preto na capa? Né? Aí ele pega um outro livro espírita que tinha uma freira, né? Ele fala, isso aqui então não é um livro espírita porque tem uma freira, né, na capa. Aí tinha outro livro, né, com um oriental, era um livro espírita, né? Então, muitas vezes as pessoas têm preconceito, né? Ah, esse não é um livro espírita porque ele abordou um tema ali de uma outra religião, né? Ele abordou sobre o espírito de um escravo, né? Mas a gente vive num país onde quantas milhares de pessoas foram escravizadas e todas as pessoas estão no plano espiritual, né? E muitos se denominam como pretos velhos, né? Que são espíritos de escravos, né? Que viveram nesse momento aqui. E muitas vezes a pessoa se fecha, não lê aquele livro porque ela não é espírita e ela se fecha. Muitas vezes o livro, esse por exemplo, eu digo, é um livro espírita, eu afirmo. O que é espiritismo? Aí o Kardec lá, os espíritos falam, né? O espiritismo, o que é? Você concordar com as bases, mesmo que em temas, né, superficiais, tangenciais. Muitas vezes a gente quer que todos os espíritas sejam iguais, todos os centros espíritas sejam iguais, mas não são. O próprio Kardec, na codificação, diz isso. A gente deve concordar com o que é o alicerce da doutrina. Chico Xavier foi espizinhado porque falaram que o nosso lar, né, não condizia com as obras básicas. Por quê? Porque tem o livro, né, O Céu e o Inferno, né? O termo umbral mesmo não foi Allan Kardec que falou esse termo, foi o André Luiz que surgiu com a palavra umbral, né? Não existia aquela concepção de que precisaria de prédios no plano espiritual, carros, né, aviões, essas coisas. Então, muitos espíritas criticaram ferrenhamente Chico Xavier, muito, né, sobre isso, porque isso não era exatamente o que estava nas obras básicas. Quando o próprio Allan Kardec diz que a doutrina vai evoluindo, né, e que nem tudo pode ser mostrado, que as coisas vão acontecendo, né, de forma gradual. Então, pessoal, vamos tentar ter a mente mais aberta, vamos se apegar na essência do conteúdo. É isso, pessoal.